dois aliados históricos da esquerda latino-americana que compartilhavam uma relação de décadas. Dois aliados que começaram a se distanciar paulatinamente por causa de um bispo católico. Dois aliados que acabaram rompendo com a expulsão de embaixadores de seus territórios. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 8 de agosto de 2024. Dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o chanceler Mauro Vieira e decidiu expulsar a embaixadora da Nicarágua no Brasil, a Fúvia Patrícia Castro Mattu. A atitude foi uma retaliação à expulsão do embaixador brasileiro na Nicarágua, Breno de Souza da Costa, por parte do governo do presidente Daniel Ortega. Na prática, as expulsões significam um rompimento de relações entre os dois países. A notícia da expulsão do embaixador do Brasil da capital Manágua foi revelada na quarta-feira pelo site de notícias nicaragüense Divergentes. Num primeiro momento, o governo brasileiro não confirmou a informação. Mas já nesta quinta-feira, o Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores brasileiro, declarou que o Breno de Souza da Costa estava de saída da Nicarágua. Por aqui, o site da rede CNN Brasil informou que a embaixadora nicaragüense Fúvia Patrícia Castro Mattu já tinha deixado o país na madrugada, ainda antes do anúncio da expulsão por parte do governo brasileiro. Na reportagem publicada na quarta-feira, o site Divergentes afirmou que o estopim para o rompimento das relações teria sido a ausência do Breno de Souza da Costa na cerimônia que comemorou os 45 anos da Revolução Sandinista. O evento, celebrado anualmente em 19 de julho, relembra a data em que um levante popular pôs fim a uma ditadura instaurada no país a partir de 1936. Daniel Ortega, atual presidente, foi um dos guerrilheiros do movimento. Ainda segundo o Divergentes, o governo de Ortega teria dado um prazo de 15 dias para que o embaixador brasileiro deixasse a Nicarágua. O site afirmou que o Itamaraty não tinha divulgado a expulsão a fim de tentar reverter a situação antes que ela se tornasse pública. Isso porque o Lula, até pouco tempo atrás, tinha um histórico de defesa do Ortega, com quem nutria uma relação de décadas no âmbito da esquerda latino-americana. Mas essa relação começou a azedar alguns meses atrás. Inclusive, nesta quinta-feira, o Itamaraty afirmou que o embaixador brasileiro não participou do evento em comemoração à Revolução Sandinista justamente pelo congelamento da relação entre os países que já vinha adiante. Numa entrevista no fim de julho a jornalistas estrangeiros, o Lula afirmou que tentava falar com Ortega fazia semanas, mas o nicaragüense nunca retornava às suas ligações. Um dos principais pontos de inflexão entre os dois teve a ver com a tentativa do Lula de intermediar a soltura do bispo Rolando José Álvares, preso pelo governo Ortega. O religioso acabou expulso do país em janeiro. A tentativa de intermediação do Lula tinha sido um pedido direto do Papa Francisco. Antes disso, outras questões já tinham afastado os dois governos. Em março de 2023, o Brasil foi um dos países que protestaram no Conselho de Direitos Humanos da ONU contra a decisão do governo Ortega de retirar a nacionalidade de mais de 300 opositores, entre jornalistas, escritores e intelectuais. Em junho de 2023, o Brasil também subscreveu uma resolução da Organização dos Estados Americanos, a OEA, pedindo por democracia na Nicarágua. Segundo o índice V-Dem, que mede o status das democracias dos países, a Nicarágua, atualmente, é considerada uma autocracia. Daniel Ortega está no seu quarto mandato consecutivo desde 2007. Antes de ser eleito presidente, ele foi líder revolucionário da Frente Sandinista de Libertação Nacional, uma guerrilha de extrema esquerda que, nos anos 60 e 70, se opôs à interferência americana na Nicarágua. Os Estados Unidos financiavam o regime ditatorial. Com o fim da ditadura, após o sucesso da Revolução, o Ortega encabeçou um governo de transição liderado pelos sandinistas e foi eleito presidente pela primeira vez em 1984. No primeiro mandato, ele apostou em políticas de reforma agrária, alfabetização e em programas sociais.
Depois de perder 3 eleições seguidas entre 1990 e 2001, Ortega voltou a ser eleito em 2006, assumindo no ano seguinte e se mantendo no cargo desde então, em mandatos que foram marcados por escândalos de corrupção e por medidas autoritárias. Com a ajuda da Suprema Corte do país, ele se reelegeu em 2011, mesmo a Constituição dizendo que não era possível. Em 2013, Ortega conseguiu aprovar uma reforma que instituiu o direito a reeleições ilimitadas. Já em 2020, com maioria na Assembleia Nacional, ele aprovou uma lei que criminaliza a oposição e impede que os condenados disputem eleições no país. A lei é parte do arcabouço que a justiça nicaragüense vem usando contra críticos e opositores de Ortega. Um dos principais grupos dessa oposição está dentro da Igreja Católica, religião seguida por cerca de 60% da população do país. O Ortega já não tinha uma boa relação com a igreja durante a ditadura e o governo de transição da década de 80. Isso porque os líderes católicos nicaragüenses tinham sido coniventes com o período ditatorial. No início do segundo mandato de Ortega, houve um período de paz entre o governo e os católicos. O presidente e a sua esposa, Rosário Murilo, que inclusive é a vice-presidente, chegaram a se casar na igreja sob a anuência do cardeal Miguel Obando e Bravo. O casal ficou próximo do religioso. Só que, com a morte do cardeal em 2018, a relação do governo com a igreja entornou novamente. Naquele mesmo ano, milhares de pessoas foram às ruas contra o governo em protestos convocados por católicos. Esses atos foram fortemente reprimidos, com mais de 350 mortos. Desde então, o governo Ortega tem liderado uma máquina de propaganda contrária aos religiosos, que são rotulados como terroristas e golpistas. Além da perseguição a religiosos, o governo Ortega também é acusado de reprimir a imprensa no país. No ranking publicado em 2024 sobre liberdade de imprensa da ONG Repórter Sem Fronteiras, a Nicarágua figura na posição 161, no índice que monitora 180 países. Apesar de todo esse contexto antidemocrático, o Lula se manteve por anos numa posição amena em relação ao governo de Ortega, assim como o Partido dos Trabalhadores. O PT, por exemplo, chegou a saudar a reeleição do Ortega em 2021. Nesse mesmo ano, em entrevista ao jornal espanhol El País, Lula deu a seguinte declaração: todo político que começa a se achar imprescindível ou insubstituível começa a virar um pequeno ditador. Por isso eu sou favorável à alternância de poder. Eu posso ser contra, mas eu não posso ficar interferindo nas decisões de um povo. Nós temos que defender a autodeterminação dos povos. Sabe, eu não posso ficar torcendo. Por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que o Felipe González aqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica? Dias depois, após a má repercussão da comparação indevida, o Lula disse em entrevista à emissora Band News que não fez paralelo entre o presidente da Nicarágua e os primeiros ministros da Alemanha e da Espanha, mas sim entre o parlamentarismo, que tem a figura do primeiro-ministro, chefe de governo escolhido por uma coalizão de partidos, e o presidencialismo, em que o presidente é o chefe de governo e chefe de Estado. O rompimento das relações do Brasil com a Nicarágua acontece no momento em que o governo petista também tenta se equilibrar entre o diálogo com um político historicamente aliado e a pressão internacional. Aqui, a gente está falando da situação da Venezuela do Nicolás Maduro, cuja nova reeleição foi anunciada no fim de julho, mas sob fortes questionamentos quanto à lisura do pleito e à falta de divulgação oficial das atas de votação, que poderiam provar o real resultado das urnas. O Brasil e vários outros países têm pressionado o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela pela divulgação dos dados desagregados por mesa de votação, algo que é previsto no processo venezuelano. O órgão eleitoral já disse ter entregado à Suprema Corte essas atas, mas além de ambos os órgãos serem controlados pelo governo Maduro, os documentos ainda não vieram a público. A oposição venezuelana, aliás, já teve acesso a um número suficiente de atas que mostram a derrota de Maduro. No caso da Nicarágua, toda a desenvoltura de Lula em dialogar com um aliado histórico não surtiu efeitos dentro do país, então veio o rompimento. Será que esse pode ser o mesmo destino da relação com a Venezuela? O Durma com essa volta já. A inteligência artificial ganha cada vez mais espaço com os mais diferentes usos.
Só que existe uma preocupação crescente com o desenvolvimento de novos modelos de ferramentas que são treinadas com dados também gerados por inteligência artificial. Ou seja, o fator humano some da equação. A Mariana Vick escreveu sobre isso para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem entre seus temas de cobertura a ciência. 2 estudos publicados em julho na revista Nature analisaram os impactos da alimentação de ferramentas de inteligência artificial com dados gerados também por modelos de inteligência artificial. O primeiro, feito por pesquisadores de instituições dos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, mostra que depois de alguns ciclos de treinamento com esse tipo de dado, os modelos passam a cometer erros significativos. Depois, eles produzem informações sem sentido algum. Um exemplo desse tipo de situação aparece num segundo estudo publicado por uma pesquisadora dos Estados Unidos. A pesquisa se baseou no experimento que alimentou um modelo de IA com imagens de cachorros de diferentes raças, mas principalmente Golden Retrievers. A ferramenta inicialmente gerou mais imagens de Golden Retrievers e depois passou a excluir outras raças, até que passou a produzir fotos sem sentido. A primeira pesquisa classificou o fenômeno como um colapso do modelo de inteligência artificial. Inicialmente, os dados não compreendidos pela IA original são subrepresentados na IA que usa suas informações, até que os erros aumentam e se reproduzem, o que inutiliza os modelos. Outros problemas relacionados a essa prática são os vieses e a ausência de diversidade nos dados gerados por IA. Com o tempo, pode ser que seja mais difícil treinar esses modelos. Eu conversei com o professor Leonardo Tomazelli Duarte, da Unicamp e a Universidade Estadual de Campinas, sobre as causas para esse cenário, como lidar com esses possíveis problemas e o que eles indicam para o futuro e os limites da inteligência artificial. O texto da Mariana você lê em nexojornal.com.br/pontofuturo. E você já conhece os cursos do Nexo? Tem aulas sobre como fazer e ler gráficos com a mentoria do Gabriel Zanlorenzi, o nosso editor de gráficos, e sobre como escrever com mais clareza, comigo, Conrado, editor-chefe do jornal. Os cursos são online e cada um tem 4 horas de duração. Assinante do Nexo tem desconto. Aí dá também para contratar cursos sob demanda para empresas e organizações. Entra lá no nexojornal.com.br/cursos para você conhecer mais sobre o tema. Do rompimento da relação do Brasil com a Nicarágua ao treinamento de modelos de inteligência artificial, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Suzana Souza, edição de texto e apresentação de Conrado Corsaletti, participação de Mariana Vick, produção de arte de Lucas Neopman e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Sexta-feira é dia de extratos da semana, quando a gente traz para você um resumo das principais notícias dos últimos dias. Até mais!